Gostaria de externar minha satisfação pela participação no 7º Seminário Internacional Literatura e Cinema de Resistência e agradecer pelo aceite do meu trabalho aos coordenadores deste simpósio de estudos culturais, os professores Ana Lília Rocha, Daiane Nascimento e Warley Monteiro. Essa comunicação é fruto das reflexões realizadas na disciplina ministrada pelo meu co-orientador de doutorado, do professor Dr. Sérgio Magel. Nesta disciplina, o professor abordou a obra cinematográfica da cineasta Agnès Varda. Essa comunicação pretende refletir sobre a voz da personagem Cleo como instrumento de conquista da palavra oral pela mulher no cinema e na sociedade. A diretora belga Agnès Varda iniciou sua carreira como fotógrafa, mas logo tornou-se cineasta. Aos 25 anos, em 1954, Varda estreou seu primeiro longa-metragem, La Pointe Courte, considerado um prenúncio da Nouvelle Vague, pois essa obra apresenta grande autenticidade técnica e narrativa, além de aludir a um cinema d'auteur, visto a cineasta ter realizado o filme com bastante autonomia, sem as restrições de estúdios ou produtoras. A diretora Agnès Varda foi a única mulher a participar da Nouvelle Vague. A diretora se destaca ao enfatizar o papel da mulher em seus filmes, não a representando como um objeto de desejo para os homens, como se costumava ver em filmes hollywoodianos e até mesmo nos filmes de outros diretores da Nouvelle Vague, mas apresentando um olhar sensível sobre a mulher. Um dos filmes de Varda mais fortemente ancorados nos preceitos da Nouvelle Vague é Cléo de Saint-Cassette, de 1962, pois é representativo da tendência do cinema de autor. A obra cinematográfica vencedora do prêmio de melhor filme no Festival de Cannes abraça plenamente esse movimento artístico e se destaca como uma das grandes obras da Nouvelle Vague. A obra cinematográfica desenrola-se de 17 horas a 18h30, em 90 minutos de duração de filme. Divide-se em 13 capítulos e um prólogo. Este último, o prólogo, apresenta a visita de Cleo a uma cartomante, a única cena, aliás, filmada em cores. Aborda o medo da morte, pois a personagem principal, a jovem cantora Cleo, aguarda o resultado de um exame que deveria comprovar um câncer no ventre. Nesse ínterim, o espectador acompanha Cleo em seu percurso geográfico por Paris e o seu desenvolvimento psicológico, sua metamorfose. Além do medo da morte, outra temática abordada é a emancipação feminina, que se dá por meio da transformação do olhar da mulher sobre si mesma e sobre os outros, inscrevendo-se assim em uma percepção feminista. Na primeira parte do filme, Cleo apenas observa sua beleza e externa aquilo que os outros observam nela, enquanto na segunda parte, Cleo, a mulher do espetáculo, dá lugar a uma mulher inquieta e perturbada, que busca um novo relacionamento interrelacional. Cito Lefebvre. No filme que, segundo Varda, expressa a busca de uma jovem por identidade, o que seria o primeiro passo reivindicativo do feminismo, segundo a própria autora, vemos que a construção dessa identidade autônoma se dá também pelo trabalho com a voz da personagem, que se modifica e ganha um diferente direcionamento na segunda parte do filme. Michel Chion, em sua obra La Voix au Cinéma, afirma que a voz, como objeto de pesquisa, é um fenômeno recente, tendo surgido na França na década de 1970. O autor afirma que não havia uma teoria do cinema falado até aquela década, e que tudo o que se escrevia sobre os filmes clássicos falados poderiam ser reflexões feitas acerca dos filmes mudos, que possuíam diálogos nos intertítulos, pois, na verdade, não se estudava a voz, mas a palavra. Assim, Chion afirma que, quando o cinema alcançou a palavra, houve muitas críticas.
Para alguns, representava perdição para o cinema. Para Xion, a corrente feminista desempenhou um papel importante para que a voz enquanto fenômeno ganhasse destaque. Isso porque o discurso feminista opõe a palavra, que se relaciona à rigidez, à descontinuidade e possui caráter limitado, à voz, que se configuraria como uma expressão fluida, como um espaço de liberdade que a mulher cabe reconquistar. Essa percepção do autor se alinha ao que a escritora argelina Hélène Cixous, em sua obra Le Riz de la Méduse, publicada em 1975, afirma sobre a oposição entre palavra e escritura ou entre palavra e voz. Para a autora, estas oposições estariam relacionadas à primordial, aquela estabelecida entre homem e mulher. Toda mulher conheceu o tormento da vinda à palavra oral. O coração que bate a partir-se, assim, falar é para a mulher, eu diria até abrir a boca, em público, uma temeridade, uma transgressão. Cito Cixous. Nesse sentido, o direito à voz, enquanto instância de legitimação, refere-se a uma busca incansável no universo feminino, pois a mulher normalmente relega-se o papel de ser observada, resumida em grande medida aos seus atributos físicos ou morais. Os primeiros relacionados à sociedade, que espetaculariza seu corpo, e os últimos, pautados em uma ética de resguardo da moralidade social. A voz feminina, assim, é constantemente abafada. Retira-se da mulher esse direito, ou lhe permite, atribuindo-lhe, no entanto, pouca consideração, pois, por não ser a voz masculina, marcadamente impressa pela tradição patriarcal como voz de autoridade, a voz da mulher é passível de não ser escutada. Jean Chateaubriand, no artigo Il faut trouver la voix, observa que o papel clássico de submissão da mulher é expresso na posição enunciativa do uso da voz no cinema. Dessa forma, é comum ver nas narrações heterodiegéticas uma certa padronização na voz ouvir do narrador, que dá a impressão de legitimidade e autoridade, cita o autor. Quando uma voz ouvir se sobrepõe à imagem, geralmente é a voz de um homem, cujo grão e timbre traduz uma certa maturidade e credibilidade, uma voz que adota um tom sereno, que marca a confiança e legitimidade de seu locutor. Assim, para o autor, o papel clássico da mulher, percebido como objeto de desejo e não como sujeito, seria expresso pela exclusão de sua posição enunciativa. Apesar de o autor focar essa exclusão da voz feminina ao campo das narrações heterodiegéticas, é possível refletir que, em outras expressões do uso da voz no cinema, como nos diálogos entre personagens e no uso da voz interior, se expressem de maneira semelhante o lugar de submissão da mulher ao discurso dominante, que marginaliza a voz feminina. É o que buscamos compreender ao analisarmos o filme Cléo, de Saint-Cassette. Cléo, uma jovem e bela cantora, tem ao seu redor pessoas que a mimam, que a tornam dependente de suas opiniões. Sua governanta Angèle conduzia sua vida, de modo a indicar o que ela deveria fazer no seu dia a dia e qual adereço poderia usar. O amante de Cléo, de quem sequer conhecemos o nome, o que demonstra a fragilidade afetiva de tal relacionamento, permitiu a Cléo que se consagrasse à vida de artista, porém atribuía pouca atenção à namorada. Os músicos que a acompanham eram meros adoradores de Cléo. Faziam pouco caso de seu talento, estando muito mais preocupados em agradá-la. Todos esses personagens, pertencentes à primeira parte do filme, espelham a personalidade narcísica de Cléo. Cléo atesta sua beleza ao se olhar no espelho e repetir em sua voz interior:
Um minuto, bela borboleta, a morte é ser feia. Enquanto eu for bonita, estou viva e 10 vezes mais do que as outras. Na cena em que está na loja de chapéus, mais uma vez, ao se olhar no espelho, Cleo recorre ao seu narcisismo. Ela diz: tudo fica bem em mim. Ficaria embriagada, só provando chapéus e vestidos. Ao afirmar aquilo que os outros ao seu redor lhe diziam ou mostravam por meio de seus olhares de admiração, Cleo convence a si mesma sobre sua bela aparência e seu poder de sedução. Elementos tão superficiais que não permitiam que ela se conhecesse a não ser pelo olhar e discurso dos outros. O recurso da voz interior, enfatizado nas cenas em que ela se olha no espelho, representa não somente a falta de sua autonomia, mas pode, metaforicamente, representar também o discurso da sociedade patriarcal, que observa a mulher, mas abafa sua voz, fazendo-a reproduzir os discursos dominantes. Nesse caso, o discurso de afirmação da beleza, da mulher narcísica, que precisa ser vista e adorada pelos outros para se sentir mulher. Nos diálogos que a jovem cantora estabelece com os personagens, percebemos que sua voz é desconsiderada. Ela diz estar doente, mas todos fazem pouco caso, como se o que ela dissesse tivesse pouco valor, ou fosse só exagero de uma criança mimada, de uma bela mulher que sempre teve tudo, como afirma Angéle, em voz interior. Contudo, ela tem tudo para ser feliz, mas precisa ser protegida, é uma criança. Para seu amante, sua beleza representava sua saúde, tal qual Cleo afirmara ao se olhar no espelho, o que demonstra mais uma vez que Cleo apenas reproduzia um discurso dos outros sobre ela. O amante lhe diz: sempre tem alguma coisa em algum lugar, mas você é forte. Sua beleza é sua saúde. Na segunda parte do filme, vemos a transformação de Cleo, que se dá na cena em que, após ter ensaiado uma música que denota o papel de submissão da mulher, a total dependência do amor de um homem, ocorre o despertar de seu novo olhar sobre o mundo. Cleo se revolta contra a superficialidade de suas relações e contra a percepção de si mesma relacionada à beleza efêmera. Ela então se desprende de seus adereços relacionados a essa mesma superficialidade, a peruca e o manto de penas, e se veste com um vestido preto e um chapéu, que, segundo Angéle, ela não poderia usar por ser terça-feira. Sua primeira revolução é justamente ignorar a opinião de Angéle e seguir sua própria vontade. A cena marca o início da transformação de Cleo. Ela se torna uma mulher capaz de definir a si mesma. Ela não é mais uma boneca, é uma revolução para ela se tornar um sujeito feminino e não um objeto passivo. A partir desse momento, a cineasta atribui um lugar mais autônomo para a voz da personagem. A voz interior não é utilizada mais para afirmar a beleza, como forma de enunciar a visão espelhada que os outros tinham de Cleo, mas para despertá-la para a sua percepção de que era uma boneca, um fantoche para os outros. Cleo diz, em sua voz interior: essa cara de boneca sempre a mesma e esse chapéu ridículo. Não posso nem ler o meu próprio medo. Sempre acho que todos me olham e não vejo ninguém além de mim. É cansativo. Cessam a partir daí os monólogos interiores, o que simboliza que agora ela poderia se expressar em público. Assim que sai à rua e encontra as pessoas, Cleo passa a perceber os outros ao seu redor, modificando seu olhar narcísico. Nenhum personagem da primeira parte do filme volta a aparecer na segunda parte, o que indica a libertação da mulher daqueles que simbolizam a repressão de sua autonomia. Enquanto na primeira parte, nos diálogos entre Cleo e os personagens, sua voz era constantemente desconsiderada, seus desejos e medos eram vistos como pertencentes a uma criança mimada, na segunda parte, os diálogos estabelecidos com os personagens Dorothée e Antoine
revela uma percepção diferente sobre sua voz. Ela passa a ser considerada, ganha valor. Quando Cleo encontra e conversa com Dorothée, tratando de sua angústia pelo resultado do exame por sua doença, sua amiga leva a sério, a ouve, demonstra se importar. No encontro com Antoine, Cleo se sente à vontade para compartilhar um pouco de si com o jovem militar, inclusive seus medos, como de ficar nua, o que revela uma nudez mais relacionada à exposição de Cleo como sujeito, do que propriamente uma nudez física. Cleo diz a Antoine: para mim, a nudez é indiscrição, é a noite e a doença. De forma contrária ao que anuncia sobre o medo de se desnudar efetivamente, Cleo sente que com Antoine pode ser alguém desprendida do discurso que os outros enunciam sobre ela. Pode ser além do que uma bela mulher, uma criança mimada. Pode ser, enfim, uma mulher autônoma. Assim compreendemos que, quando Cleo se dá conta de si mesma, de sua liberdade de escolha, de sua autonomia, ela passa a ter voz, o que se expressa na mudança da forma do seu discurso. Os monólogos interiores da personagem, que expressavam as opiniões dos outros sobre ela, e as conversas com aqueles que a mimavam, mas não lhe levavam a sério, na primeira parte do filme, dão lugar, na segunda parte, a um monólogo interior realista, que mostra que Cleo era uma boneca, um fantoche para os outros. Também dão lugar a conversas com personagens que haviam além da sua aparência, em que Cleo pode expressar seus desejos e medos. Cleo passa a ter voz. De mulher narcísica que tem a voz abafada na primeira parte do filme, aquela capaz de perceber a si mesma, além de sua aparência, e aos outros ao seu redor. Ela pode, enfim, se expressar publicamente. Dessa forma, a cineasta Agnès Varda, na década de 1960, nos faz refletir sobre questões muito pertinentes à atualidade. Depois de certas conquistas para as mulheres, ainda vemos o patriarcado prevalecer em nossa sociedade, e uma de suas principais formas de expressão de poder é a imposição do silenciamento do discurso feminino. Os homens, em grande medida, ainda falam pelas mulheres. Afinal, são eles que ocupam, em sua maioria, os cargos de liderança, seja na política, nas esferas empresariais. E em poucos dias atrás, vimos também que na esfera da justiça, homens falaram por uma mulher que foi, além de ter sido estuprada, foi humilhada. No cinema, ainda poucas diretoras reconhecidas no meio artístico e cultural, se compararmos ao universo masculino. Varda abordou o feminino em seus filmes, tratando de questões como o espaço da voz da mulher em nossa sociedade. Em Cleo de Saint-Cassette, deu voz à personagem Cleo ao longo de sua emancipação, tirando-lhe do silenciamento. Varda também deu voz a outras mulheres em sua obra cinematográfica, às quais gostaríamos de fazer referência, como as mulheres negras e militantes de Black Panthers, a dupla de amigas feministas de L'Unichante L'Autre, a rebelde andarilha Mona de Santuane Loire e para muitas outras. Ainda deu voz às mulheres cineastas ao receber um prêmio honorário no Oscar em 2017. Enfim, Varda, a cineasta que soube tão bem expressar o feminino, deu voz, enfim, à mulher. Estas são algumas nossas referências. Para essa apresentação, trabalhamos com o filme Cleo de Saint-Cassette legendado, bem como trabalhamos com o roteiro do filme escrito por Agnès Varda. Agradeço a atenção, esse é o meu contato. Estimo que todos nós possamos ter um excelente evento.